Cirrose inicial revertida, jovem fígado regenerado após milagre. Era uma tarde de sábado, um daqueles dias em que o sol parecia mais quente, mas o coração estava pesado. Eu tinha acabado de sair do consultório médico com um diagnóstico que me deixou sem chão: cirrose hepática inicial. O médico, um homem sério e direto, olhou para mim e disse com voz firme: seu fígado está com fibrose avançada, quase entrando em cirrose. Se não tomar cuidado, em pouco tempo a doença vai progredir e não terá mais volta. As palavras ecoaram na minha mente como um martelo batendo em uma bigorna. Eu tinha apenas 38 anos, uma família para sustentar e agora aquilo. Naquela noite não consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto do médico, as imagens dos exames, os gráficos mostrando o meu fígado cheio de cicatrizes. Minha esposa, percebendo minha angústia, sentou-se ao meu lado na cama e perguntou: o que foi, amor? Eu não consegui segurar as lágrimas. Contei tudo desde o início dos sintomas, aquele cansaço que não passava, a barriga inchada, as dores no lado direito até o veredicto final. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, depois segurou minha mão e disse: vamos orar. Deus não nos abandonou até aqui, e não vai abandonar agora. E assim fizemos. Ajoelhados ao lado da cama, com as mãos entrelaçadas, clamamos a Deus. Não foram palavras bonitas ou elaboradas, mas um choro de alma, um pedido desesperado por misericórdia. Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho força para isso. Minha família depende de mim. Se for da tua vontade, cura-me, restaura o meu corpo. Mas se não for, dá-me forças para passar por isso sem murmurar. Minha esposa orou também, com uma fé que eu não tinha naquele momento. Ela lembrava das vezes em que Deus já nos havia livrado, das portas que Ele abriu quando tudo parecia fechado. E aquilo me deu um pouco de esperança. No domingo seguinte fui à reunião como sempre, mas meu coração estava partido. Durante o culto, quando os irmãos cantavam Grande é o Senhor e digno de ser louvado, eu mal conseguia abrir a boca. As lágrimas escorriam, e eu tentava disfarçar, envergonhado por não conseguir conter a emoção. Depois da pregação, o irmão que presidia a reunião fez um chamado para oração pelos enfermos. Eu não tinha coragem de me levantar, mas um irmão que sentava atrás de mim colocou a mão no meu ombro e disse: irmão, eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Vamos orar por você. E ali, no meio da congregação, com várias mãos sobre minha cabeça, senti uma paz que não vinha de mim. Eles oraram com fé pedindo a cura, a restauração, a força para enfrentar aquilo. Saí dali com o coração um pouco mais leve, mas ainda com medo do que viria pela frente. Nos dias seguintes comecei a fazer tudo o que o médico havia recomendado: dieta rigorosa, remédios, exames constantes. Mas além disso, minha esposa e eu estabelecemos um tempo de oração todas as noites. Às vezes eram apenas 5 minutos, outras vezes passávamos quase 1 hora em súplicas. Eu lia as Escrituras, especialmente os Salmos, e me apegava às promessas de Deus. Um versículo que se destacou foi: Ele sara as tuas feridas, Salmo 1:4-7. 3. Eu repeti aquilo para mim mesmo como um mantra, mesmo quando a dor física e a ansiedade ameaçavam me dominar. Mas nem tudo foi fácil. Houve noites em que a dor era tão intensa que eu não conseguia nem me mover na cama. Minha esposa acordava e via meu rosto contorcido de sofrimento. Mais um pouco, amor. Deus está no controle, ela dizia, enquanto passava um pano úmido na minha testa. Eu me sentia fraco, não só no corpo, mas na fé. Será que Deus realmente vai me curar? Eu perguntava a mim mesmo. Será que não é só ilusão minha? Em um desses momentos de desespero, peguei a Bíblia e abri aleatoriamente. Meus olhos caíram em Marcos 9:23. Tudo é possível ao que crê. Aquilo me abalou. Não era uma resposta direta, mas era como se Deus estivesse dizendo: confie em mim, mesmo quando não enxerga o caminho. Passaram-se 3 meses de luta. Os exames ainda mostravam pouca melhora e o médico, embora admirado com minha disciplina, não escondia sua preocupação. Você está fazendo tudo certo, mas a cirrose já deixou marcas. Vamos continuar monitorando. Aquelas palavras foram como um balde de água fria. Eu me senti como se estivesse nadando contra a correnteza, sem ver a margem. Mas naquela mesma noite, durante a oração, senti algo diferente. Não foi uma voz nem uma visão, mas uma certeza profunda no meu coração: não desista. Eu estou contigo. Era como se Deus estivesse me segurando pela mão, dizendo para continuar andando mesmo no escuro. Foi então que decidi jejuar. Não por obrigação nem por merecimento, mas por necessidade espiritual. Precisava me aproximar mais de Deus, precisava sentir sua presença de uma forma mais intensa.
Combinei com minha esposa e por 3 dias nos alimentamos apenas de líquidos, dedicando todo o tempo livre à oração e leitura da palavra. No segundo dia de jejum, enquanto orava sozinho no meu quarto, senti uma dor aguda no lado direito, bem onde ficava o fígado. Era uma dor diferente das outras, não era latejante nem contínua, mas como se algo estivesse se movendo dentro de mim. Assustei-me, mas uma paz estranha me envolveu. Senhor, se é da tua vontade, faze o que precisar ser feito, eu disse, com as mãos sobre a barriga. No dia seguinte, ao acordar, senti algo que não sentia havia meses: leveza. Aquele peso no lado direito havia diminuído. Fui ao banheiro e pela primeira vez em muito tempo, não senti nenhuma dor ao me curvar. Minha esposa percebeu a mudança no meu rosto. O que foi? Ela perguntou. Não sei, mas acho que algo mudou, respondi, ainda incrédulo. Fomos juntos ao médico na semana seguinte. Ele fez os exames de rotina, mas dessa vez seu rosto não estava tão sério. Há uma melhora significativa, ele disse, olhando para as imagens. A fibrose regrediu. Seu fígado está se regenerando. Eu não conseguia acreditar. Isso é possível? Perguntei. Ele balançou a cabeça, surpreso. Não é comum, mas acontece. Continue fazendo o que está fazendo. Mas eu sabia que não era só a dieta, nem só os remédios. Era Deus. Naquela noite, na reunião, me levantei para dar o testemunho. Contei tudo, desde o diagnóstico até aquele momento. Não eram palavras ensaiadas, mas um relato sincero de como Deus havia me sustentado. Quando terminei, muitos irmãos vieram me abraçar, alguns chorando. Um irmão mais velho, que já havia passado por muitas provas, me disse: Deus não nos promete um caminho sem espinhos, mas Ele promete estar conosco em cada passo. Você viu isso na prática. E era verdade. Eu havia visto. Os meses seguintes foram de confirmação. A cada novo exame, o médico ficava mais surpreso. Seu fígado está como o de um homem saudável. Não há mais sinais de cirrose, ele disse em uma das consultas. Eu sorri, agradecido, mas no fundo sabia que aquilo não era mérito meu. Era graça, graça pura. Minha esposa e eu continuamos nossa rotina de oração, não mais com desespero, mas com gratidão. Aprendi que a fé não é a ausência de dúvidas, nem a certeza de que tudo sairá como queremos, mas a confiança de que seja qual for o resultado, Deus está no controle. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel. Não apenas na cura física, mas na cura da minha alma. Aprendi a depender dele de uma forma que nunca havia dependido antes. Aprendi que mesmo quando tudo parece perdido, ele está trabalhando nos bastidores, preparando algo que nossos olhos ainda não podem ver. Não sei por que Deus escolheu me curar dessa maneira, mas sei que não foi por merecimento. Foi por amor. O mesmo amor que levou seu filho a dar a vida por nós na cruz. E assim, com o coração transbordando de gratidão, posso dizer: Deus é bom. Não porque Ele nos dá tudo o que pedimos, mas porque Ele nos dá o que precisamos na hora certa. Ele não nos abandona na prova, pelo contrário, é na prova que Ele se revela mais forte. Que este testemunho sirva para encorajar alguém que está passando por uma luta semelhante. Não desista. Não pare de orar. Não deixe que o medo roube sua fé. Deus ouve. Deus vê. E no seu tempo perfeito, Ele age. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. A vida depois da cura não foi um caminho de rosas, mas um aprendizado diário de confiança. Havia dias em que a memória da doença voltava como uma sombra, e o medo tentava se aninhar no coração. E se voltar? E se foi só um alívio temporário? Essas perguntas vinham à mente, especialmente nas madrugadas silenciosas. Mas foi justamente nessas horas que a palavra de Deus se tornou meu refúgio. Lembrava-me das promessas, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. E orava não com palavras bonitas, mas com o coração quebrantado. Senhor, eu não mereço tua bondade, mas te peço, sustenta minha fé. Não me deixes duvidar do que tus olhos já viram. Minha esposa, que esteve ao meu lado em cada consulta, cada oração, cada lágrima, também passava por suas próprias batalhas. Ela via meu corpo se recuperar, mas carregava o peso de ter me visto tão fraco. Uma noite, enquanto preparávamos o jantar, ela parou, seguiu meu olhar e disse com voz trêmula: às vezes eu ainda acordo com medo. Medo de perder você de novo. Abracei-a e juntos ajoelhamos ali mesmo, na cozinha. Não havia palavras elaboradas, apenas súplicas simples. Pai, saraste meu corpo, agora sara nossos corações. Tira todo o resquício de medo. Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde nossos pensamentos em Cristo Jesus. E assim, aos poucos, o Senhor foi restaurando não só minha saúde, mas também nossa paz. Os exames seguintes confirmavam o milagre.
Mas foi nos pequenos detalhes do dia a dia que vi a mão de Deus com mais clareza. O cheiro do café da manhã que antes me causava náusea, agora me trazia alegria. A capacidade de trabalhar sem fadiga, de brincar com os filhos sem dor, de dormir sem o incômodo da barriga inchada. Tudo isso eram provas silenciosas de que Deus não apenas curara, mas recriara. Um médico surpreso me perguntou: "Você fez algum tratamento alternativo? Alguma dieta radical?" Sorri e respondi: "Só uma coisa, confiei em Deus." Ele balançou a cabeça, incrédulo, mas não insistiu. A verdade é que não havia explicação médica. Só graça. E a graça não parou por aí. Em uma reunião de oração, um irmão levantou a voz em testemunho: "Irmãos, Deus não só curou nosso irmão, como está usando sua vida para abençoar outros." Ele contou que após ouvir meu relato, um vizinho que lutava contra o alcoolismo havia procurado a igreja. "Se Deus pode fazer isso por ele, pode fazer por mim", disse o homem. Aquilo me comoveu profundamente. Não era sobre mim, nunca foi. Era sobre o poder de Deus se manifestando na fraqueza humana, para que ninguém pudesse dizer: "Fui eu que fiz." 1 Coríntios 1:29. Mas nem tudo eram vitórias fáceis. Houve momentos em que a tentação de voltarem aos velhos hábitos batia à porta. Um convite para um churrasco entre amigos onde a bebida fluía. Um dia estressante no trabalho, onde a ideia de esquecer tudo por algumas horas parecia tentadora. Mas foi então que a voz do Espírito Santo falava mais alto: "Filho, não foi por suas forças que você chegou até aqui. Não estrague a obra que eu comecei." E eu orava: "Senhor, não é pela força do meu braço, mas pelo teu poder. Dá-me forças para dizer não. Enche-me do teu espírito para que eu não caia." E ele, fiel, respondia, às vezes com uma paz repentina, outras com a lembrança de um irmão que ligava na hora certa para perguntar: "Como você está?" A igreja se tornou meu porto seguro. Não eram palavras vazias de encorajamento, mas mãos estendidas, orações sinceras, lágrimas compartilhadas. Uma irmã mais velha, que já havia visto muitas batalhas, me disse certa vez: "Meu filho, a cura é um milagre, mas a santificação é uma guerra diária." Aquilo ficou marcado em mim. Não bastava ter sido curado, era preciso viver de maneira digna daquele milagre. Comecei a buscar mais a Deus, não só em oração, mas na leitura da Bíblia, no jejum, no serviço aos outros. Descobri que a gratidão não é um sentimento passageiro, mas um estilo de vida. Cada manhã, ao acordar, meu primeiro pensamento era: "Senhor, este dia é teu. Usa-me." E Deus foi usando. Em uma visita a um hospital, conheci um homem com a mesma doença que eu tivera. Seus olhos estavam cheios de desespero. Os médicos disseram que não há mais o que fazer, ele confessou. Sentei-me ao seu lado e contei minha história, não como quem dá uma receita, mas como quem oferece esperança. Deus pode fazer por você o que fez por mim, não porque somos especiais, mas porque Ele é bom. O homem chorou. Não sei se ele se curou, mas sei que naquele dia, uma semente de fé foi plantada. E isso, para mim, era mais um sinal de que Deus não havia me curado apenas para meu bem, mas para que outros pudessem ver sua glória. Com o tempo, aprendi que o milagre não era só a cura do fígado, mas a transformação do coração. Antes eu era impaciente, ansioso, cheio de mim mesmo. Depois passei a valorizar coisas que antes ignorava: um abraço da minha filha, o sorriso da minha esposa, a oportunidade de servir um irmão necessitado. A vida ganhou um novo sabor. Não era mais sobre acumular coisas, mas sobre investir no que é eterno. Por que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Marcos 8:36. Essa verdade se tornou minha bússola. E as provas não acabaram. Veio a pandemia, trouxe medos novos, incertezas financeiras, doenças na família. Mas dessa vez eu já sabia em quem confiar. Em uma noite de angústia, quando as notícias eram sombrias, abri a Bíblia e li: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça." Isaías 41:10. Aquela promessa foi como bálsamo. Orei: "Senhor, se antes tu saraste meu corpo, agora sara meu medo. Ajuda-me a descansar em ti mesmo quando não entendo." E a paz veio. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque meu coração estava ancorado em Cristo. Hoje, quando olho para trás, vejo que Deus não só me deu um fígado novo, mas uma vida nova. Não sou o mesmo homem que entrou naquele consultório com um diagnóstico sombrio. Sou um homem que aprendeu a depender de Deus em tudo, nas alegrias e nas dores, nas certezas e nas dúvidas. Aprendi que a fé não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus neles. E se Ele foi fiel até aqui, será fiel até o fim. Às vezes pessoas me perguntam: "Como posso ter a mesma fé que você?" Eu respondo: não é sobre ter fé em si mesmo, mas em Cristo.
Comece onde você está. Fale com Deus como um filho fala com o pai. Ele ouve, ele vê, e no tempo dele ele responde. Não há fórmula mágica. Há só um Deus que ama, que perdoa, que restaura. E isso basta. Que este testemunho não seja apenas uma história de cura, mas um convite. Um convite a confiar, mesmo quando tudo parece perdido. Um convite a buscar a Deus não só nas crises, mas em cada respiro. Porque Ele não é apenas o Deus dos milagres. Ele é o Deus da nossa vida cotidiana. O Deus que nos sustenta quando acordamos, que nos guarda quando dormimos, que nos ama mesmo quando falhamos. E assim, com o coração cheio de gratidão, posso dizer mais uma vez: Deus é bom. Não porque Ele nos livra de todo sofrimento, mas porque Ele nos dá força para passar por ele. Não porque Ele nos dá tudo o que pedimos, mas porque Ele nos dá o que precisamos, até mesmo quando não sabemos pedir. Ele é o Deus que faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. E isso, irmãos, é motivo para louvar. Que a glória seja dada a Ele, agora e sempre. Amém. Quando o médico me olhou nos olhos e disse que meu fígado estava com os primeiros sinais de cirrose, eu senti o chão se abrir. Não era um susto passageiro, mas uma palavra que ecoou como um martelo: isso pode evoluir. Você precisa mudar radicalmente. Naquela hora, não pensei em remédios nem em dietas. Pensei em Deus. Porque se havia alguma esperança, não estava nas mãos dos homens, mas nas mãos daquele que criou o meu corpo e conhece cada célula dele. Voltei para casa com o laudo na mão, mas com o coração firme na promessa: Ele sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103:3. Não era uma fé cega, era uma fé provada. Quantas vezes já não tinha visto irmãos na congregação serem levantados de camas de dor? Quantas vezes já não tinha ouvido testemunhos de vidas transformadas, de corpos restaurados, de médicos sem explicação? Deus não mudou. Se Ele fez antes, poderia fazer de novo. Naquela noite, antes de dormir, me ajoelhei ao lado da cama como sempre faço. Mas dessa vez as palavras não vinham fácil. Não eram palavras de petição, mas de rendição. Senhor, eu não sei o que vem pela frente. Não sei se a cura virá amanhã ou se terei que carregar esta cruz por mais tempo. Mas uma coisa eu sei: Tu és bom. E se for da Tua vontade, restaura-me. Se não for, dá-me força para glorificar-te mesmo assim. E ali, no silêncio do quarto, senti uma paz que não vinha de mim. Era dele. No dia seguinte, contei à minha esposa. Ela, que já tinha visto Deus operar em nossas vidas tantas vezes, apenas segurou minha mão e disse: Vamos orar juntos. E oramos. Não com palavras bonitas, mas com lágrimas e confiança. Pedimos aos irmãos da congregação que se unissem a nós. E eles oraram. Não como um ritual, mas como quem sabe que a oração dos justos pode muito em seus efeitos. Tiago 5:16. Não era uma campanha por cura, era um clamor de filhos que sabem que o Pai ouve. Os dias passaram. Segui as orientações médicas, mas sem colocar minha fé nelas. Minha esperança não estava em exames, mas em Deus. Continuava a trabalhar, a servir na congregação, a cantar os hinos com o mesmo fervor. Não era negação do problema, era a certeza de que mesmo doente eu poderia louvar, porque a doença não define quem somos. Quem nos define é Cristo. Um domingo, depois do culto, um irmão mais velho se aproximou e me disse: Lembro quando minha esposa teve um problema no coração. Os médicos disseram que não tinha jeito. Mas nós oramos. E hoje, anos depois, ela está aqui saudável. Deus não mudou. Ele ainda faz milagres. Aquelas palavras foram como bálsamo. Não era um consolo vazio. Era um testemunho vivo de que Deus ainda age. Comecei a notar mudanças. Não de uma hora para outra, mas gradualmente. A fadiga que me acompanhava há meses foi diminuindo. O desconforto no lado direito do corpo, que antes era constante, já não me incomodava tanto. Mas eu não falei nada. Não por medo, mas porque queria ter certeza de que era Deus, não apenas uma melhora passageira. 3 meses depois, voltei ao médico. Ele me olhou surpreso depois dos novos exames. Seu fígado está se regenerando. Os marcadores que estavam alterados voltaram ao normal. Isso não é comum em casos como o seu. Eu sorri por dentro. Claro que não é comum, porque não foi a medicina. Foi Deus. Mas não contei a ninguém ainda. Quis esperar mais um pouco, para ter certeza de que não era um engano. Orava: Senhor, se isto é de ti, confirma. E ele confirmou. 6 meses depois, outro exame. O médico balançou a cabeça. Não há mais sinais de cirrose. Seu fígado está como o de um homem saudável. Não havia dúvida. Era um milagre. Não um milagre barulhento com trombetas e aplausos, mas um milagre silencioso, como Deus gosta de fazer. No íntimo, no cotidiano, onde só ele e a pessoa sabem o que realmente aconteceu.
Quando compartilhei na congregação, não foi para me exaltar, mas para que todos soubessem, Deus ainda cura. Não é porque merecemos, não é porque somos especiais. É porque Ele é bom, e sua bondade não depende de nós. Muitos irmãos vieram me abraçar depois. Alguns com lágrimas nos olhos, outros com sorrisos de esperança. Um jovem que estava lutando contra uma doença crônica me disse: "Irmão, se Deus fez isso por você, pode fazer por mim também." Eu apenas respondi: "Claro que pode." Mas não é sobre a cura. É sobre confiar nele, mesmo que a cura não venha como esperamos. Porque a fé não é uma moeda de troca. Não oramos para Deus nos dar algo em retorno. Oramos porque Ele é nosso Pai, e nós somos seus filhos. Às vezes Ele cura aqui. Às vezes Ele cura no céu. Mas Ele sempre cura. Sempre restaura. Sempre faz o que é melhor. Hoje, quando olho para trás, não vejo apenas uma cura física. Vejo uma lição de humildade. Vejo como Deus usou aquilo que parecia ruim para me aproximar ainda mais dele. Vejo como, na fraqueza, sua força se aperfeiçoou. 2 Coríntios 12:9. Não sou melhor nem pior por ter sido curado. Sou apenas um servo que testifica: Deus é fiel. E se você está lendo isto e passa por uma luta, seja no corpo, na mente ou no coração, quero dizer, não desista. Não desista de orar. Não desista de confiar. Deus não se esqueceu de você. Ele vê suas lágrimas. Ele ouve seus suspiros. E no tempo dele, no jeito dele, ele vai agir. Talvez não seja da maneira que você espera. Talvez não seja no tempo que você quer. Mas será do jeito dele. E o jeito dele é perfeito. Por isso, hoje, mais do que nunca, posso dizer com toda certeza: Deus é bom. Não porque Ele me curou, mas porque Ele é bom mesmo quando não cura. Porque sua bondade não depende das circunstâncias. Depende dele. E Ele nunca muda. Que este testemunho não seja apenas sobre um fígado regenerado, mas sobre uma vida rendida. Porque o maior milagre não é a cura do corpo, mas a transformação da alma. E isso, irmãos, Deus faz todos os dias em quem nele crê. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém.